Ok, chegamos de mais uma sexta-feira, então é dia do resumão semanal, onde nós vamos abordar os principais destaques de todos os foras de curva durante a semana. A respeito especificamente do dia de hoje, eu vou tratar de um assunto delicado com vocês e vou poupar algumas palavras. Eu achei muito estranho o resultado do desemprego do IBGE do trimestre compreendido entre abril, maio e junho. Caiu para 8%, mas analisando especificamente os dados que compõem esse desemprego, achei algumas coisas, como eu falei antes, um tanto quanto fora de curva. Vamos tentar entender isso aí e logo depois dessa conversa nós vamos ter algumas crônicas do fora de curva, hoje centradas em assuntos referentes à saúde nos restaurantes. E vou dizer para vocês, não se trata de saúde em função da limpeza ou sujeira ou os pratos ruins e bons nos estabelecimentos que servem refeições, mas sim da saúde mental dos seus frequentadores e até eventualmente das pessoas que lá trabalham. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Vamos lá para o trabalho, gente. Na segunda-feira, tradicionalmente, nós temos o quadro que vem por aí, onde analisamos os principais indicadores que vão ser divulgados durante a semana, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, e fazemos uma pequena avaliação das perspectivas. Qual o resultado que eles vão divulgar? Mas, além disso, naquele dia a gente tratou de 3 assuntos. O primeiro disse respeito à Petrobras. O preço do petróleo no mercado internacional está subindo, especialmente pela pressão da Arábia Saudita em diminuir a sua produção, e aqui no nosso país houve alta sim no preço do diesel e da gasolina, mas não por conta da Petrobras e sim por alta de impostos. Então, a Petrobras na verdade está vendendo óleo, está vendendo diesel, gasolina mais barato do que nos períodos anteriores, enquanto o mercado mundial está crescendo. É a nova metodologia que abandonou a paridade internacional, e aí a grande questão que eu lancei sem saber da resposta nesse momento ainda é se essa nova sistemática que eles estão adotando vai comprometer ou não as finanças da grande estatal brasileira. Eu tenho grandes dúvidas a respeito disso, espero que não, mas o fato é que, saindo da refinaria, o preço dos derivados do ouro negro está mais barato aqui no Brasil do que alguns meses atrás, repetindo, tirando os impostos, enquanto no mercado internacional a realidade é bem outra. Não sei no que vai dar isso, é o típico vamos esperar para ver. Também na segunda-feira destaquei um indicador divulgado pelo Serasa mostrando a disparada de falências e liquidações de empresas aqui no Brasil no primeiro semestre agora de 2023 em comparação ao de 2022. Situação preocupante, gente. E finalmente eu fiz uma rápida análise a respeito daquela política da Netflix que limitou as suas assinaturas do streaming a apenas uma residência. Antes a coisa era meio liberada, como os outros provedores desse tipo de serviço fazem, e o resultado foi surpreendente. Muitas pessoas, até eu no início, confesso, ficaram um pouco revoltadas com essa situação, mas o resultado prático dessa política aqui no Brasil foi que a Netflix ganhou 5 milhões de novos assinantes. Realmente foi um resultado curioso e eu dei uma olhada, dei uma aprofundada nessa questão naquele dia. Na terça-feira chegou alguns resultados interessantes. O primeiro foi a deflação do IPCA 15, e aí eu comecei a relacionar com outros indicadores da economia brasileira, e o título do vídeo daquela terça foi deflação mais queda de arrecadação, que realmente foi confirmada, mais aumento de gastos públicos é igual à confusão das brabas. Gente, com política econômica até pode se fazer piada, mas não se brinca em serviço. Está acontecendo o quê? Sim, uma queda abrupta da inflação. Inclusive, o IPCA 15 gerou uma deflação, se não me engano, de 0,08%, ao mesmo tempo em que a arrecadação pública cai e os gastos públicos crescem. Ou seja, o esforço do Banco Central para derrubar a inflação com juros altos, isso nos leva a um processo recessivo, é verdade, ele está sendo melado, boicotado pelas próprias ações
do Executivo Federal, que extrapola gastos mediante uma arrecadação mais modesta. Então, se juros seguram a inflação por um lado, a emissão líquida de moeda, ou seja, gastos maior que a arrecadação, acaba forçando no médio prazo, não é imediato isso, um aumento dos níveis de preço. Então, realmente, se houver uma queda da Selic em agosto, como muitos analistas de plantão estão antecipando, não acredito muito nisso, é provável que, ao cabo de 2 ou 3 meses, a inflação retorne com força se não houver equilíbrio das contas públicas. É lamentável, mas é verdade. Na quarta-feira, nós tivemos um festival de assuntos. Não tinha algum tema que necessitasse de grande aprofundamento de análise, então eu comentei sobre várias coisas, vou citá-las aqui. Em primeiro lugar, os Estados Unidos subiu a sua taxa de juros em mais 0,25 ponto percentual, chegando a 5,5% ao ano. Esse é o juro norte-americano mais elevado do século. Segundo ponto foi um questionamento. Será que essa alta da taxa de juros pode comprometer a queda da Selic aqui no Brasil? A resposta não é exata, é uma probabilidade. Provavelmente sim, tem alguma influência. Terceiro ponto, eu comentei a respeito de uma experiência ou desenvolvimento tecnológico que está sendo levado adiante na Austrália de colocar em chips de silício células de cérebro humano para desenvolver um novo tipo de inteligência artificial. Depois falei também no prejuízo da lavoura do milho aqui no Brasil, que o custo de produção ficou maior do que a remuneração pelo mercado internacional. Depois ainda comentei a respeito de alguns motivos para os ricaços do Brasil darem no pé do país por conta das ameaças de introdução aqui do imposto sobre grandes fortunas, que foi um fiasco onde foi adotado. E finalmente comentei a respeito da encrenca demográfica do Japão, que pelo 14º ano registra queda populacional. E ontem, na quinta-feira, o principal destaque foi o resultado do CAGED de junho aqui no Brasil. Sim, o emprego formal subiu um pouquinho, 100 e tantas mil vagas, mas bem abaixo do que aconteceu em junho do ano passado. E aí eu comentei a respeito da desaceleração do emprego no Brasil, que está ocorrendo nesse momento, e isso vai voltar à baila quando comentarmos a respeito do assunto de sexta-feira. Também na quinta-feira eu tratei a respeito de grandes empresas de tecnologias, Big Techs, como Google, Microsoft e outras, que estão formando um clubezinho próprio deles para tentar controlar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque eles dizem que estão meio assustados com as decorrências da tecnologia que eles mesmos tentam dominar. E eu coloquei uma suspeita naquele momento. Será que isso é mesmo bem da humanidade ou para eles manterem um oligopólio em relação a essa tecnologia que é fundamental para o futuro desse nosso planeta? E, finalmente, eu comentei a respeito que ontem o Banco Central Europeu seguiu o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, e aumentou essa taxa de juro básica em 0,25 ponto percentual. E isso aí reforça o que eu havia comentado no dia anterior de ameaças à tranquilidade eventual por conta desse contexto internacional da redução da nossa Selic aqui do Brasil em agosto. E agora, na sexta-feira, não dá para dizer que não é um destaque sim, a queda da taxa de desemprego no Brasil. Caiu dos 3 meses compreendidos entre março, abril e maio de 8,3% para 8% no período de abril, maio e junho. Aí eu fiquei perguntando, poxa, nós temos maio e junho que os indicadores, pelo menos formais da economia, revelam coisas não muito positivas. Inclusive, pelos dados do Banco Central, o PIB de maio apresentou recuo em relação a abril e uma forte desaceleração em relação ao mesmo período do ano passado. O que será que está acontecendo? Daí eu resolvi investigar melhor essa taxa de desemprego, como o IBGE fala, taxa de desocupação do Brasil desse período. Olha só a surpresa que eu encontrei. Não vou fazer juízo de valor, porque isso poderia me levar a algumas consequências que eu pessoalmente não desejo, mas a constatação é permitida. E só lembrando o conceito, gente, desemprego ou taxa de desocupação se refere ao número de pessoas que, naquele período de uma coleta feita pelo IBGE, pela Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, está procurando trabalho em relação à população trabalhando.
E aí eles têm várias segmentações de categorias de pessoas procurando trabalho. E eu fui dar uma olhada nisso, não na questão relativa, não no percentual, e sim nas estimativas do número de pessoas envolvidas nesses dados do IBGE. Então, o que nós temos, gente? Entre abril, maio e junho, e março, abril e maio, ou seja, tira março, coloca junho. Segundo esses dados do IBGE, houve um acréscimo de 405 mil pessoas trabalhando. E aí é óbvio que a gente pode dedéu, mas vamos compreender uma coisa. O nível de emprego sempre em junho é muito superior ao que existe em abril, por conta daquele processo que eu já falei algumas vezes de recuperação do emprego dos temporários demitidos em dezembro. Isso ocorre no decorrer de janeiro, fevereiro, março e abril. Então, até é compreensível essa informação. Mas, poxa, o que está acontecendo? Eu analiso normalmente o setor privado, que é os dados que eu tenho acesso, e a coisa nas empresas realmente está tremendo nas bases. Aí vem uma informação que confirma o que eu digo, gente. Desses 405 mil empregos a mais nessa comparação, no setor privado, ou seja, empregado no setor privado, tirando o trabalhador doméstico com carteira assinada, que é o foco que eu uso, é o foco de informações que eu tenho acesso, houve uma queda de 53 mil vagas. E o emprego, segundo esses dados, subiu em 405 mil. Espera aí, cai o emprego formal em 53 mil e aumenta em mais de 400 mil todos os outros empregos. Comecei a ver o que poderia estar acontecendo. Aí uma característica interessante. No mercado informal, ou seja, sem carteira assinada, houve uma alta de 176 mil postos de trabalho. Ou seja, a informalidade está contratando e a formalidade está demitindo. Será que isso aconteceu dessa forma em algum momento da história recente? Bom, eu peguei mês a mês ou trimestre a trimestre, fiz a conta desde o início de 2021. Sabe quantos eventos parecidos com esse eu encontrei? Nenhum perto disso. Isso, a meu ver, é uma incoerência. Tem alguma coisa muito estranha. Será que os empregadores informais estão com uma percepção diferente dos empregadores formais com relação à vitalidade da economia? Parece meio incoerente isso, vocês não acham? Depois teve uma alta significativa de 118 mil de trabalhadores domésticos também sem carteira assinada, ou seja, sem comprovação, e empregado no setor público, que é verdade, o CAGED não registra isso, houve uma alta dos funcionários, dos servidores, dos municípios, estados e União, de 166 mil nesse período, que é muito. Então, gente, a grande incógnita disso tudo diz respeito basicamente como é que o emprego formal vai cair e cair 53 mil vagas no setor privado, enquanto o informal sobe em 176 mil vagas. Acho que o IBGE deve uma explicação para a gente sobre isso. Vou ficar por aqui, vocês podem desconfiar de qualquer coisa, eu não desconfio de nada, apenas vejo as informações, analiso elas e estou encontrando sim, pelo menos um indício de incoerência nessa questão. Agora, já que é sexta-feira, vamos aliviar a barra por aqui e vamos para as crônicas do Fora de Curva. Bom, como antecipei, essa parte mais divertida do vídeo vai estar centrada no comportamento de certas pessoas em alimentos públicos de alimentação, normalmente chamados como restaurantes, lanchonetes, lancherias e outras cositas mais. Começando, e não vai ser no âmbito internacional, mas vai ser ali logo em São Paulo. O que aconteceu lá? Tem aquela lanchonete, a Burger King, que copia os Estados Unidos, a matriz, colocando que as pessoas que comem no restaurante têm refri livre. Então, tem um monte de gente lá que vai pegar sua Coca-Cola, sua Fanta, sua Tim, não sei se existe Tim ainda, e outras cositas mais, e outros refrigerantes mais, e se embucha mais de bebida que de sanduíche. Aí teve um sujeito lá em São Paulo que resolveu fazer um teste muito, mas muito interessante na paciência dos donos do restaurante. Ao invés de simplesmente pegar seu copinho, tomar, ficar eventualmente ali na frente da máquina de bebidas, bebendo, pegando, ele foi um pouquinho mais longe. Pegou de casa aqueles galões que coloca água mineral de 20 litros e foi encher no restaurante. E isso não foi na cidade de São Paulo, foi em Itapevi, no shopping Itapevi Center. Vocês podem procurar isso no YouTube, talvez no TikTok.
a filmagem desse cara enchendo o galão viralizou. O que os funcionários lá constrangidos com tal cara de pau fizeram? Desligaram a máquina, aí não mostra se ele realmente conseguiu levar a sua bebidinha para casa. Pelo menos o que conseguiu pegar não deve ter enchido todo o galão. Mas se por um lado a bebida é livre lá, por outro a regra diz claramente: olha, consumo interno, não pode levar para casa. Se eu fosse o gestor daquele estabelecimento, eu simplesmente imporia a esse sujeito metido a malandro, mas um grande bobalhão, que sentasse calmamente numa mesa e bebesse tudo que ele pegou. Queria ver se ele ia querer roubar refrigerante de novo. E ainda falando sobre bebidas, isso já aconteceu há algum tempo, existem estadistas no mundo que eu acho muito chatos. Eu acho que são realmente uns grandes penteiros e não fazem mal, mas prejudicam o país estando onde estão. Um deles, a meu ver, tem muita gente que discorda de mim, mas eu não vou nada com a cara do presidente francês, o Macron. Mas ele é um ser humano e, como cada um de nós, tem seus direitos, até prazeres na vida, certo ou errado. Mas dentro desse escopo, ele foi confraternizar com os jogadores de rugby, que é tipo o futebol americano, o time ao Toulouse, e foi tomar uma cerveja, uma loira gelada, como muitos falam. Pegou uma garrafa daquelas Big Neck e entubou o conteúdo de uma só vez, num gole só, e isso lhe valeu um escândalo político. Tudo bem, o cara é um chato, foi filmado o que ele fez, mas por que vão encher o saco do presidente da França só porque ele toma cerveja de um gole só? Afinal de contas, é direito dele. Eu também, eventualmente, quando estou com muita sede, está um calorão, inclusive o verão lá na Europa está de lascar, é uma coisa agradável de se fazer. Quem é um bom cervejeiro e gosta do chopp sabe o prazer que isso nos dá. Então que os franceses deixem de palhaçada, vão criticar o seu presidente por questões realmente procedentes, não por uma agradabilidade que ele faz a si mesmo. Mas e daí? Quase finalizando o Fora de Curva, então não esqueçam do seu like, do compartilhamento do vídeo e aos novos que não conheciam esse canal e gostaram do conteúdo, poxa, sintam-se à vontade para fazer sua inscrição. Mas aí nós saímos da França, vamos lá para Miami, o verão eterno do sul dos Estados Unidos, na costa do Atlântico, e lá o que aconteceu? Tem um fast food mexicano chamado Chipotle. E dentro desse fast food tem uma funcionária, acredito que seja garçonete, que tem uma mania bastante interessante e peculiar para um restaurante de família. Qual é a mania da mocinha? É dar em cima dos maridos das famílias que chegam lá para consumir seus tacos, suas guacamoles e outras cositas mais. E ela vai lá, dá em cima dos maridos, é uma mania que ela tem. Muitas esposas reclamaram, inclusive denunciando a mocinha por ter dormido com seus machões, ou seja, a mocinha estava consumindo os clientes do próprio restaurante, se é que me entendem. Isso aí está dando uma confusão braba. Pelo que eu sei, ela não foi ainda demitida, mas isso foi divulgado no Twitter e lá recebeu mais de 280 mil curtidas. Eu também, se tivesse acesso a essa informação no Twitter, curtiria, mas estou pensando o seguinte: será que isso é verdade mesmo? Estou imaginando uma situação. Eu não sou casado, mas vou levar uma moça comigo, eventualmente quando for a Miami, quando for na Flórida, nesse restaurante, para ver se essa mocinha, essa garçonete, se encanta com o Eduardo Starosta aqui. Eu só quero, como cientista econômico, checar se isso aí é verdade ou não, e aí, nesse caso, eu tenho que me expor como própria cobaia das minhas experiências. O que vocês acham da ideia? Gente, o Fora de Curva então hoje fica por aqui. Agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Por favor, não esqueçam, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos e, como eu falei anteriormente, aos novos que estão enxergando esta latinha aqui pela primeira vez, não se mexem em deixar sua inscrição e ativar o tal do sininho das notificações. Um baita final de semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Aproveitem muito bem o sábado, o domingo, porque na segunda-feira sempre e sempre as encrencas são maiores que na semana anterior. Gente, de novo, um abração para cada um de vocês. Até breve. Tchau.